Bom, muito obrigado. É sempre um prazer discutir a questão da expansão chinesa e suas diferentes possibilidades, dimensões, porque se trata, evidentemente, de, digamos, ao mesmo tempo um exercício ou de pensar a história, pensar o desenvolvimento econômico, pensar as questões, digamos, geopolíticas, as questões estratégicas, que, de certa maneira, incorporam, digamos, a agenda internacional do desenvolvimento econômico. Eu aqui vou falar de alguns tópicos específicos, mas, particularmente, vou tentar cobrir um pouco uma discussão sobre regime de crescimento e distribuição, alguma ideia do que estaria acontecendo hoje na China, uma discussão sobre os limites e as possibilidades de ascensão em cadeias de valor e a necessidade da construção de um sistema nacional de inovação, algumas questões ligadas ao progresso técnico, segurança e as tensões geopolíticas que estão hoje aqui presentes. Eu vou começar a minha apresentação a partir de um discurso que aconteceu no ano passado do presidente chinês no G20, e eu escolhi 3 blocos de questões que o presidente chinês se referiu. A primeira questão é o que ele chama o novo normal. A ideia de que, essa é uma expressão que já está meio que consagrada de diferentes ângulos e diferentes inclinações metodológicas sobre o que seria esse novo normal, mas o ponto central aí, destacado pelo presidente chinês, é a ideia de que a China ela teria que ultrapassar os umbrais do desenvolvimento até aqui o momento seguido, evitar, quer dizer, uma armadilha de renda média, que virou um certo consenso aqui na literatura, e, sem dúvida, nesse 13º plano quinquenal, a China considera a necessidade de transformar o seu padrão de crescimento, o seu modelo de crescimento, e, ao mesmo tempo, sustentar uma trajetória de expansão. Então, uma das primeiras questões que nós vamos discutir é exatamente o que está por detrás aí desse novo normal. A segunda questão, e que está associada com essa primeira, e que me parece particularmente importante aqui, é a ideia, a identificação da inovação como polo de crescimento econômico. Né? A ideia está clara aí no argumento do discurso do presidente Xi Jinping, de que a China teria até aqui se desenvolvido muito por acumulação de uma base material e de recursos humanos, criando grandes escalas, mas que esse modelo de crescimento não seria mais sustentável e que ela hoje deveria mudar o seu driver, o seu motor no crescimento, de tal maneira que esse drive deveria ser a inovação. E, nesse sentido, há claramente a ideia de criar projetos de descontinuidades mesmo e de áreas prioritárias em que programas científicos e tecnológicos e projetos estariam aqui associados. Particularmente, a explícita referência de que deveria se mover produtos, indústrias, de tal maneira, nas cadeias produtivas que a China está inserida, de tal maneira a atingir o desenvolvimento econômico. Então, esse é um dos elementos que eu quero comentar. E o terceiro elemento que eu quero comentar aqui diz respeito às relações externas à infraestrutura, e da palestra que me precedeu também, mas que a suposição, então, de que é necessário, ou digamos, é um projeto de construção de uma nova rota da seda, mas, ao mesmo tempo, que ela se afirma como uma rota marítima.
E essa rota marítima que vai baixando para o sul da China deveria se construir, então, uma nova área, e eu daqui a pouco vou qualificar aqui, é uma nova frente de expansão para o capitalismo chinês. Então, a minha intervenção aqui, daqui você me pautar quando faltar aí alguns minutos para terminar, diz respeito a considerar um pouco algumas evidências e algumas questões associadas a essas três questões que me parecem que são uma pauta, não só desse seminário, mas são uma pauta para pensar a questão chinesa. Quer dizer, o problema do padrão de acumulação, o problema da centrada da inovação e a questão da geopolítica e novas frentes de expansão, que inclui a projeção, de alguma maneira, dos interesses materiais chineses na região e no mundo. Eu gostaria, então, de sair agora um pouco das declarações do presidente e olhar a minha leitura sobre o que eu acho que são as questões e como é que essas observações do presidente chinês, de certa maneira, captam bem as tensões que me parecem essenciais. Eu identifico na trajetória chinesa a existência de 4 tensões importantes hoje, que estariam hoje aqui em primeiro. Em primeiro lugar, há uma questão de demanda para a sustentação da taxa de crescimento de longo prazo da economia chinesa. E isso aí se manifesta como um excesso de capacidade produtiva da indústria pesada, particularmente do aço, mas o aço como representante dessa grande indústria pesada chinesa, que hoje há um excesso de capacidade produtiva no mundo. Já não precisamos fazer nenhum grande atalho analítico para depois vocês concluírem comigo que o projeto de regionalização e de expansão para a Ásia tem a ver com o escoamento dessa capacidade produtiva excedente que hoje está aí. Em segundo lugar, há uma questão distributiva, que eu diria aqui que é, de alguma maneira, a exaustão do regime de crescimento que se manifestou nos últimos anos, que foi um regime de crescimento com baixos salários, com o fato de que desacelera a própria taxa de crescimento econômico, como os salários reais começam a subir. E subiram, na última década, vou tentar aqui notar, substancialmente. E, ao mesmo tempo, e sempre é assim, para que as pessoas não façam uma analogia entre que os conflitos distributivos são associados com carência, é exatamente nesse momento que também se acumulam as tensões e os conflitos capital-trabalho. Essa é uma outra, portanto, tensão que me parece essencial. A outra, que é a questão tecnológica, que estava ali levantada no discurso do Xi Jinping, que é a exaustão, talvez, de um padrão de crescimento com tecnologia importada, inserida em cadeias de valor, e crescente declínio de complementariedade tecnológica entre os Estados Unidos e o Japão, a China, os Estados Unidos e o Japão, e a emergência de áreas em que a competição e não apenas a complementariedade se colocam do ponto de vista das trajetórias tecnológicas. A outra contradição, ou tensão, digamos, é a geopolítica. A geopolítica se decorre da afirmação da China como centro, como motor da Ásia, quer dizer, do capitalismo asiático, e, ao mesmo tempo, a crescente projeção dos seus interesses regionais sob o controle de fronteiras, matérias-primas, corredores de transportes, alimentos, energia. Essas são as tensões que me parecem que se colocam, digamos, na trajetória da expansão chinesa e que, de alguma maneira, as estratégias em cursos que estão sinalizadas no discurso do presidente apontam parcialmente ou totalmente na direção de dar uma saída ou uma direção a essas tensões. Primeiro,
com a defesa, e ao mesmo tempo não só a defesa, como a ampliação de algumas estratégias já em curso, visando a melhorar a distribuição de renda e criar mecanismos de coesão social com a emergência ainda fragmentada de um estado de bem-estar social. A outra é um substancial esforço de catch-up tecnológico com criação digamos, de recursos extraordinários que se ampliam muito rapidamente em ciência e tecnologia. A outra é exatamente a Rota da Seda. A Rota da Seda e, ao mesmo tempo, um programa de um banco de financiamento, aí com a possibilidade de dar vazão, digamos, a uma parte dessas tensões que aí se colocam. Vou depois tentar fazer uma discussão meio geopolítica aqui, da Rota da Seda como uma contraposição ao TPP, mas agora não tem mais o TPP, como é que ela fica? Enfim, esse vai ser um ponto interessante. Eu muitas vezes pensei se a decisão de voltar atrás no TPP era uma forma também de esvaziar o balão da Rota da Seda, porque era de alguma maneira uma contraposição. Talvez tenha aí alguma questão aí, não sei, numa questão aí que os politólogos podem aí explorar um pouco. Né? Bom, vamos... quer dizer, a desaceleração do crescimento é aquilo ali. Né? O novo normal é aquilo ali. Né? De fato, com as transformações aqui já ocorrendo, a China vem desacelerando substancialmente a sua taxa de crescimento. Evidentemente que se mantém ainda uma taxa de crescimento, continua sendo das taxas de crescimento mais altas. A Índia já está um pouco superior, mas, enfim, na margem, né, muito semelhante, etc. Mas na trajetória chinesa é de uma desaceleração, sem dúvida nenhuma. E não há porquê ser diferente agora. Esse é um ponto. Né? Acho que digamos, os dados chineses, todos sabem que trabalham com os dados da China, são complicados, etc, etc. Mas aqui também eu chamo a atenção para a desaceleração da taxa de investimento do setor privado chinês e ao contrário do que acontece no Brasil, evidentemente, e em diversos países, uma enorme compensação com a taxa de investimento do governo, sob todas as formas possíveis aqui. Aqui, o seguinte, é uma discussão sobre regime de crescimento, que eu não terei tempo aqui de fazer uma longa discussão. Será a China export-led? Eu não acho que seja export-led. A contabilidade, digamos, do regime de crescimento está longe de estar consagrada na literatura. Eu estou trazendo aqui uma pesquisa do Andong e do Katz sobre... Eles fizeram uma coisa interessante, que é decompor nos últimos anos, quer dizer, por componentes da demanda efetiva, regimes, digamos, a contribuição de cada componente para o crescimento econômico, entendendo a contribuição como a taxa de crescimento e o peso específico no PIB. Muito bem, mas fizeram uma coisa que eu acho importante, sobretudo para todos os países que estão inseridos em cadeias de valor, que é considerar isso em valor adicionado e não, por exemplo, as exportações brutas, etc. Então, ao fazer isto, evidentemente que, se não quiséssemos disputar o ponto, você poderia dizer que a China, nos últimos anos, articulou de uma forma extraordinária crescimento das suas exportações com investimento. Esse bloco articulado, quer dizer, exportações com investimento. E não... acho interessante também se referir nessas discussões sobre regime de crescimento e contribuição das exportações, no caso da China, não é? A contabilidade que hoje está muito disponível pela OECD, etc., em que faz a contabilidade digamos, por valor adicionado e não apenas pelos valores brutos das exportações. Isso é interessante para vocês verificarem que as exportações, visto por esse ângulo e dos últimos anos, digamos, a demanda final em valor adicionado nas exportações dá mais ou menos 25% das exportações totais.
Agora, o que é interessante para pensar, e depois entro na questão tecnológica, é que a demanda, em termos de valor adicionado para produtos de maior conteúdo tecnológico dá quase 60%. Quer dizer, então, o problema da China agora é como deslocar a estrutura produtiva e as fontes de crescimento da demanda sobre bens de maior conteúdo tecnológico no momento que há uma desaceleração do crescimento das exportações mundiais. Mas é interessante essa conta em termos de valor adicionado, que você verifica, por exemplo, que o saldo que a China tem com os Estados Unidos em valor adicionado é 1/3 menor do que o saldo bruto em termos de exportações e importações. Isso é apenas uma discussão mais sobre estrutura do valor adicionado também das exportações chinesas, esse dado que tem aí, e a referência, na verdade, de que a China se inseriu, sem dúvida nenhuma, isso não é novidade para ninguém, quer dizer, ela, naquilo em que o professor Baldwin chama de factory countries, e não de head count countries, que são os países que, na verdade, geram os produtos com maior conteúdo tecnológico. Quer dizer, a China, toda a questão chinesa é exatamente a redução, através de alguma substituição de importações, do conteúdo importado contido nos bens exportados. Porém, ela ainda se coloca claramente numa proporção, digamos, de uma economia a meio caminho, quer dizer, não uma economia geradora de tecnologias, marcas, patentes, etc. etc. Bom, vamos entrar um pouco naquela questão ali sobre o comportamento dos salários industriais horários. Eu já vou fazer uma crítica desse quadro que está aí. Esse quadro estou apresentando aqui porque esse quadro saiu no Financial Times há pouco tempo atrás e rodou o mundo inteiro. É um quadro que supostamente daria a ideia da exaustão da China como economia especializada com baixos salários e chamando a atenção aí que os salários chineses horários já seriam superiores ao do Brasil ou do México, etc. etc. Eu fico muito impressionado como é que, enfim, aquela coisa de jornalismo, você coloca tudo, enfim, a imprensa não tem problema, né? Você não tem críticos e revisores e tal, que vão rejeitar o paper e tal, você publica no Financial Times, está publicado no Financial Times, todo mundo aceita e take for granted isso, né? Então, essa é uma formulação. Vou tentar mostrar a vocês que eu não tenho a menor dúvida que a taxa de salário vem crescendo substancialmente na última década na China, sem dúvida nenhuma. Porém, esses números aqui, eles não são razoáveis. Primeiro que eles dizem respeito apenas a salários diretos. No caso da China, os salários indiretos são relativamente pequenos, mas no caso do Brasil é mais ou menos 100%. Quer dizer, então, descontar ou não incluir os salários indiretos nessa conta dá uma distorção absurda. Por outro lado, também, aqui são apenas os assalariados formais chineses e não levam em consideração os assalariados informais e que jogam para baixo a taxa de salário na China, extraordinariamente. Portanto, se você colocar os salários indiretos e os salários dos trabalhadores informais, a conta é completamente outra. Eu refiz recentemente, usando alguns dados do Ministério do Trabalho dos Estados Unidos, e dá mais ou menos uma coisa como... deixa-me ver aqui. Dá alguma coisa como... os salários brasileiros, alguma coisa como 11,20 e os mexicanos 6,36, o dobro do que está aí. O dobro. Hã? Tá difícil de... de fato ali, né? Não. Deixa eu ler então para você o que está ali. É o caso da China,
que estaria passando aqui de 1,2 para 3,6. E o Brasil estaria de 2,9 caindo para 2,7. Então, a China aqui teria já $1 a mais por hora por trabalhador em relação ao Brasil. Por essa... isso. Esse é o Financial Times. Esses seriam os dados que estão circulando aí, etc. Por esse dado, você já poderia dizer que hoje os salários chineses são mais altos que os salários brasileiros, em dólar. Alguém pode comprar isso. Eu não compro isso. Não me parece de forma alguma razoável essa questão. Tem uma outra aí também, que é do salário mínimo. Aquilo ali, talvez, não sei se dá para ver ali, mas o salário mínimo chinês ali está no meio, está ali perto... enfim... entre Malásia e Filipinas, é isso. Entre Malásia e Filipinas. Não é em torno de $200. Bom, eu gostaria de comentar um pouco essa questão distributiva, muito rapidamente aqui, talvez usando assim, sugestivamente. Eu aceito algumas questões interessantes levantadas pelo Branko Milanovic no seu último livro. Recomendo a leitura, sobre distribuição de renda e tal, acabou de sair, etc. Nesse livro, o Branko Milanovic, ele usa um pouco o esquema do Kuznets. Como vocês sabem, o Kuznets tinha uma ideia de uma curva de U invertido sobre a distribuição de renda e que ele associava muito aos processos de urbanização. Então, num determinado momento, a economia, inclusive com nível de excedente muito baixo e tal, todo mundo no campo e tal, o nível de distribuição de renda não era tão desigual. Aí há a urbanização, essa urbanização gera uma desigualdade extraordinária, mas depois ocorrem elementos contratendenciais. Mas no caso do Kuznets, isso foi muito mal interpretado, ele nunca achou que era, digamos, mecânico. Esse elemento contratendencial era a própria reação da sociedade à desigualdade, e que se manifestava como a formação de sindicatos, se manifestava como uma intolerância à desigualdade, se manifestava como políticas públicas e, ao mesmo tempo, também a exaustão de um excedente estrutural de mão de obra. E aí junta um pouco com a hipótese meio lewisiana. Então, o que faz o Branko Milanovic? Ele pega essa hipótese e, em vez de dizer que isto é um once for all, uma vez por toda, ele se dá ciclos em que ocorrem esses movimentos de concentração e de desconcentração. Usando essa ideia, genericamente, do Branko Milanovic, você poderia dizer que a China estaria agora, nos anos 2000, entrando nessa segunda etapa. Quer dizer, a primeira etapa, que foi... a China, veja que a China sai de uma economia socialista com um Gini baixíssimo, você tem um processo de simultânea modernização capitalista e urbanização extraordinária. Esse duplo movimento da modernização e da urbanização gera uma polarização e uma grande concentração de renda, e na última década, nos anos 2000, começam a surgir um conjunto de mecanismos e de contrapressão a este processo concentrador. Este movimento é o que nós estaríamos nos aproximando, de acordo com essa linha interpretativa, que os anos 2000 seriam, então, já esta outra fase em que elementos de desconcentração de renda estariam ocorrendo em função tanto de transformações urbanas, envelhecimento da população, etc., quanto também
políticas específicas de redução da desigualdade regional e políticas específicas de maior mobilização e organização dos trabalhadores. Com efeito, o número de sindicatos, ou da população sob sindicatos na China, ao contrário que cai em todo o mundo, na China subiu na última década. Aliás, também isso aconteceu no Brasil na última década. Quer dizer, o grau de sindicalização aumentou. Quer dizer, ao mesmo tempo que aumenta o grau do conflito, aumenta o grau de sindicalização na força de trabalho. Ao mesmo tempo, algumas coisas como renda mínima e uma transição com algum grau de estado de bem-estar social, que ainda é inteiramente fragmentado e exclui em parte a população migrante, mas de alguma maneira essas transformações vão estar, digamos, estão na base das transformações distributivas de uma maior coesão social ali nos anos 2000. Esse vento aqui está me atrapalhando aqui um pouquinho. Eu vou passar agora para o outro tópico, que é o problema do crescimento das exportações através das cadeias de valor. Esse é um tema muito importante, evidentemente, que a China evidencia o grau, a extensão e os limites do crescimento a partir desse tipo de inserção. Se a gente, e isso é importante para vocês olharem como é que a discussão hoje não pode ser mais, como infelizmente ainda é, uma discussão muito na América Latina, etc., e no Brasil em particular. Alguém poderia dizer razoavelmente defensável, porque o Brasil não está inserido em cadeias do valor, mas eu não acho analiticamente defensável a discussão em termos de bens finais. A evolução chinesa, ou a evolução mexicana, em termos de bens finais, não revela, de forma alguma, o grau de sofisticação tecnológica. A inserção desses países em cadeias de valor levou a uma mudança estrutural na pauta exportadora. Então, hoje, se você olhar por qualquer critério de classificação da padronização do comércio internacional, quer dizer, a China hoje é essencialmente um exportador de máquinas e equipamentos, como o México também, um exportador de máquinas e equipamentos. Mas quando você olha lá dentro, e portanto deixou de ser vestuário, calçado, etc., quer dizer, em bens finais há um grande deslocamento, quer dizer, em bens de consumo final, há uma grande transformação. Quer dizer, a China, como todos os países asiáticos, começa exportando calçado, manufaturas, miscelânea, etc., 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 e depois entra na indústria eletrônica e começa a exportar bens de maior conteúdo tecnológico. E aí, na classificação tradicional, a pauta chinesa fica convergindo com a pauta, digamos, dos países avançados. Mas, na verdade, essa é uma medida, digamos, equivocada e superficial, no momento em que a questão fundamental está na fragmentação das estruturas produtivas e do fato de que, em termos de atividades específicas e do grau de sofisticação tecnológico, a China, sob diversos aspectos, continua ainda, digamos, com uma característica muito próxima a uma economia em desenvolvimento do que a uma economia desenvolvida. Sem dúvida nenhuma, se você olhar essencialmente as máquinas que a China exporta, essencialmente, e do ponto de vista do valor e do que, digamos, chama atenção do ponto de vista dos números nas exportações totais, são telefones celulares, são dispositivos de LCD, são laptops com baixíssimo conteúdo doméstico local. E circuitos integrados eletrônicos também de baixa qualidade internacional. Na verdade, então, dificilmente você poderia dizer que a China já está como, nesse aspecto aí, do ponto de vista desse tipo de exportações, que é a que mais chama atenção na economia internacional, competindo. A gente vai daqui a pouco falar que ela vai estar competindo em outras coisas, em outras áreas e, sobretudo, não nos mercados internacionais. Mas esse é um ponto importante em que a gente poderia dizer que a polarização da divisão internacional contemporânea hoje se dá em dois blocos, não é? Digamos assim.
não vamos definir isso aí sobre a questão de bens finais, mas em termos de atividade. Quer dizer, ou você está fazendo o desenho e os projetos, ou você está fabricando. A China está fabricando, e o que ela quer fazer agora são os desenhos. Aí é que entra a questão mais complicada. Sair da pura e simples fabricação e entrar nos desenhos. Digamos, das novas tecnologias, etc. E isso aí se dá e se manifesta de diversos pontos, digamos, quando o presidente chinês fala da dificuldade da sustentação do crescimento assim, porque também, de fato, o que vai acontecendo é que, do ponto de vista do esforço, digamos, e se a gente se colocar do ponto de vista, digamos, mais de longo prazo, de interpretação do desenvolvimento econômico, não é? Do ponto de vista do esforço chinês hoje para se aproximar dos países mais avançados, quer dizer, mas sem dúvida nenhuma o que vem acontecendo hoje nas chamadas cadeias de valor é uma apropriação inteiramente desigual dos frutos do progresso técnico, para usar uma expressão clássica do Raul Prebisch. Quer dizer, de um lado, as grandes firmas globais que se apropriam das rendas diferenciais, das rendas de oligopólio, associados aos direitos de propriedade e às marcas. De outro, aqueles que competem por salários baixos pela redução dos custos de fabricação. E taxas de lucro baixa também. Salários e taxas de lucro baixa também, para os supridores, os primeiros, os segundos, os terceiros, subcontratados das redes globais de firmas que detêm marcas e copyrights, etc, etc. Portanto, a grande divisão do trabalho que está nesta, e esse é o desafio de um país como a China, de tentar mudar a sua posição e se deslocar desse limbo em que levou até aqui um crescimento por acumulação de capital e expansão do emprego industrial, mas que percebe que isto é incompatível, e é incompatível, inclusive, com a elevação da taxa de salário, mesmo que essa elevação da taxa de salário não seja aquela que o Financial Times já anunciou como o fim da mão de obra barata. Bom, a questão do esforço tecnológico chinês, quer dizer, ou da estratégia tecnológica chinês, evidentemente que já está em curso uma estratégia tecnológica, um esforço tecnológico muito importante. Quer dizer, a China primeiro começou com uma estratégia de ceder espaço ao seu mercado interno em troca de cooperação tecnológica e joint ventures. Isso foi muito importante, mas, por exemplo, em algumas áreas não prosperou. Quer dizer, a China, por exemplo, vocês podem temer isto, se isso dia que aconteceu, vai ser uma coisa complicada, de fato, mas ela, de fato, não criou marcas competitivas na indústria automobilística. Ela entrou, um enorme joint ventures, etc., mas, sem dúvida nenhuma, não houve transferência de tecnologia aí. A China também buscou grandes joint ventures na área de semicondutores. Esta é ainda uma área, digamos, em que a China está extraordinariamente atrasada do ponto de vista da competição internacional. Mas, de qualquer maneira, está clara na estratégia chinesa que se trata de sair simplesmente de uma manufatura de low-end, de produção de bens baratos, mesmo que produtos sofisticados, e mais a da criação de tecnologia endógena. Onde é que dá essa mudança? A meu ver, a ruptura aí já aparece aí no 10º plano quinquenal chinês, que é de 2001, em que já surge aí pela primeira vez a ideia de que precisa fazer política industrial. Com esse nome, política industrial, e criar um sistema nacional de inovação, tal como Davi, Cassiolato, etc. Tal, sempre falaram a vida inteira, etc. E tal. Muito bem, dessa maneira, ou com esta linguagem, a China começou a falar em 2001, 2005, etc. etc. Mas, evidentemente, que há também um elemento importante em torno dessa questão aí, que não diz respeito apenas a uma percepção estritamente econômica. A questão de avançar na tecnologia chinesa hoje é também uma questão militar e de segurança nacional.
a questão está com os semicondutores. Essa questão ficou aparecendo na guerra, digamos, nas primeiras guerras, na Guerra do Golfo, e ficou muito claro na ideia de que mudou a estratégia militar chinesa do ponto de vista do enfrentamento das guerras prováveis. E as guerras prováveis, agora, elas são muito mais intensivas em informação, são muito mais intensivas em alta tecnologia, são muito mais intensivas, portanto, na capacidade de controlar através de dispositivos inteligentes, sinais, etc., etc. Isso põe uma grande capacitação tecnológica em semicondutores e não usar semicondutores importados, que pode estar cheio de cavalos de Troia, usada a serviço dos países mais centrais. Por outro lado, isso, ao mesmo tempo, quando a China vai se aproximando dessas fronteiras, se colocam também questões ou dificuldades no que diz respeito ao acesso à tecnologia. A tecnologia, digamos, mais avançada é sempre muito mais bloqueada, é sempre mais difícil de se colocar. Muito bem, esse é um desafio, eu não vou falar mais sobre isso. Como o meu tempo está limitado, eu agora me deslocaria para a última questão, que é o cinturão e aquele lá. Esse é um desenhozinho do Wall Street Journal que eu achei que seria interessante para mapear aqui. Algumas observações. Primeiro, um pouco que eu já havia comentado anteriormente, quer dizer, que o TPP tinha sido uma estratégia concebida no governo Obama como uma forma de gerar desvio de comércio da China em relação aos seus parceiros e criar uma área favorável e uma maior projeção dos interesses econômicos americanos com os parceiros. Mas não era a única estratégia. No governo Obama tinham duas estratégias em curso. É muito típico da administração democrata, que em geral se vê o lado mais liberal dela, mas existia um lado complicado aí, que era a questão da segurança. Ficou claro, inclusive em alguns documentos importantes que hoje circulam, documentos no governo anterior, que dizia basicamente o seguinte: olha, a emergência de qualquer poder regional é uma ameaça aos interesses estratégicos americanos. Ponto. Não tem uma outra questão. E a China, evidentemente, se transformou num poder regional. Num poder regional, sem dúvida nenhuma. E os Estados Unidos, historicamente, sempre estiveram presentes em alianças militares formais com Japão, Coreia, Filipinas e agora, crescentemente, com o próprio Vietnã. E isto significou, crescentemente, um tráfego muito importante do ponto de vista da própria Marinha Americana no sul da China. O sul da China é considerado uma área estratégica para o governo chinês, já de longa data. Primeiro porque é um centro fundamental de tráfego. Todo esse tráfego para a África, que eu estava falando aqui, passa por ali. Segundo, é fundamental do ponto de vista de acesso de energia. Alô, oi. De energia. Terceiro, é sim a única área de projeção de uma marinha militar chinesa. Muito bem. Há, historicamente, um contencioso sobre quem controla o Mar da China. A China considera essas ilhas do sul da China, Spratly Island, como mar territorial chinês. Mais recentemente, as Filipinas, claro que com o apoio dos Estados Unidos, conseguiram contestar essa reivindicação chinesa na Convenção Internacional que regula
o direito ao mar, e isto tem sido uma constante tensão nas relações internacionais. E, seguramente, esta tensão tende a ser explorada pelas rivalidades que, aos poucos, talvez esta seja um pouco a estratégia americana, que eu vejo em relação à China, possa gerar, do ponto de vista da rivalidade, dos interesses entre os aliados, aqui, ali, etc. Em relação a este ponto, é que me parece que vem, ao encontro desse ponto, que vem a estratégia de criar um cinturão que a China vem propondo, um cinturão de navegação e que se articule e que seja essencialmente apoiado por investimentos em infraestrutura e que seja financiados com os recursos do Banco de Infraestrutura recentemente criado pela China para a Ásia. Essa, digamos, estratégia chinesa também não é só por uma questão geopolítica, embora isso se estruture, mas é também a percepção de que isto pode ser uma frente de expansão extraordinária para duas coisas. Primeiro, escoar excesso de capacidade produtiva da indústria pesada, aço, naval. Segundo, uma forma também de criar escala para verdadeiros projetos high-tech que já estão acontecendo na China, que são associados à infraestrutura. Estou me referindo a trem-bala, estou me referindo à montagem dos portos, aí é que, digamos, produtos de alta tecnologia chinesa já estão acontecendo e, possivelmente, aí a rivalidade imediata, agora, do ponto de vista econômico, não é nem os Estados Unidos, a rivalidade é o Japão. O Japão e a China estão brigando palmo a palmo para ver quem ganha. Infraestrutura na Indonésia, infraestrutura na Malásia, infraestrutura... E a China, que não era exportadora destas coisas, hoje é uma grande exportadora de serviços high-tech de alta infraestrutura. Portanto, creio que também aí é uma das tensões importantes que se colocam hoje no cenário de expansão chinesa. Então, gostaria de terminar a minha apresentação aqui com esses 3 pontos. Muito obrigado.